Números capítulo 1. Falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo ano, depois da saída dos filhos da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. São esses os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Tomaram, pois, Moisés e Arão a esses homens que são designados por nome ajuntando toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a sua linhagem segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Manassés, eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Azer, eram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Naftali, eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão e pelos príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o servirão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estrangeiro que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram.